Olá, meu nome é Demetrios e na aula de hoje falaremos sobre o conteúdo de interface gráfica em Java. Uma interface gráfica é usada para tornar aplicações visualmente interessantes, interativas e intuitivas aos seus usuários. A linguagem Java possui um pacote especializado para a codificação de aplicações que teriam interface gráfica, sendo este mais nativo a esta linguagem denominado AWT. Sua evolução propiciou novos componentes e recursos mais amigáveis aos usuários, sendo estendida a AWT para o novo pacote conhecido como Swing. Diferente da AWT, o Swing foi totalmente desenvolvido em Java e os identificadores de suas classes ou componentes receberam a letra inicial J ao nome original. Por exemplo, um botão tão comum em nossas aplicações gráficas, se chama Button na AWT, fica JButton em Swing. A construção de aplicações gráficas usa um recurso chamado container. Um container comporta componentes que podem compor melhor a interface gráfica e suas funcionalidades. Vamos imaginar o container, geralmente utilizado para transporte por navios de materiais e conteúdos para ambientes e locais distantes. Quando esses containers chegam ao seu destino, as pessoas interessadas que os aguardam têm acesso aos seus conteúdos e podem aplicá-los e usufruir de maneira proveitosa de sua utilização. Essa é a ideia similar das características dos recursos gráficos disponíveis em Java que tem esta propriedade de container. No AWT, temos algumas classes importantes com esta característica. Por exemplo, componente container, panel e frame, sendo essas classes responsáveis pela elaboração de uma interface gráfica adequada e eficiente à interação com seus usuários. Então vamos lá. Um componente nessa abordagem inicial da AWT e Swing corresponde a um objeto visual capaz de interagir diretamente com o mouse e teclado. Cada componente pode ser agrupado em um container, sendo geralmente apresentado em uma frame ou JFrame, que por sua vez poderá ser composto por um painel ou vários painéis. A criação de janelas gráficas será realizada pela JFrame no Swing e pela Frame se fosse no AWT. No nosso estudo, estaremos a partir daqui nos focando mais no Swing, onde possivelmente poderemos ter alguma ressalva importante do AWT. Assim, a JFrame possui alguns recursos ou propriedades que podemos definir para a interface se tornar mais interativa e esclarecedora ao seu usuário. Por exemplo, o título da janela, uma barra de menu, botões de ações específicas sobre a janela gráfica e outras propriedades relacionadas especificamente à janela gráfica, que apresenta a aplicação ou programa desenvolvido em ambiente gráfico aos seus usuários. Essas janelas são, por padrão, configuradas para serem invisíveis e possuem altura e largura de tamanho 0. Observe que a JFrame consiste em uma classe Java do pacote Swing, onde métodos e atributos estarão disponíveis em sua API. Como esclarecido anteriormente, uma janela proveniente da JFrame pode ser construída por um ou vários painéis, sendo estes painéis provenientes da classe Swing, conhecida como JPanel. Normalmente, o JPanel melhora a organização dos recursos que estarão contidos na janela JFrame, permitindo uma apresentação com posicionamento bem mais organizado. Para criar um novo objeto desta classe, a instrução é comum a criação de objeto. JPanel, panel, new JPanel. O método responsável por adicionar um componente no painel também utiliza a API da classe JPanel. PanelAdd, inserimos um novo componente. Além da organização com mais painéis, uma janela gráfica pode conter vários outros recursos ilustrativos, onde começaremos a estudar o mais simples. Assim, vamos escrever algo nesta janela gráfica, ou seja, vamos aprender a apresentar textos no painel. Inicialmente, é necessário escolher um tipo de fonte, como usualmente fazemos em um editor de texto. Isso ocorre em Java por meio da classe fonte, aliada com alguns métodos interessantes da classe graphics. Por exemplo, o primeiro parâmetro é o nome da fonte, o segundo é o estilo e o terceiro o tamanho. A variação de cores nestes textos e em outros recursos disponíveis na JFrame ou na JPanel podem ser trabalhados com a classe Color.
Duas são as possibilidades de variação de cores desta classe, sendo a primeira mais simples por permitir a utilização de 13 cores bem definidas. No entanto, a outra possibilidade utiliza da variação da intensidade entre as cores vermelho, verde e azul, na composição de milhões de cores diferentes. Essa variação pode ser definida com valores inteiros, que variam de 0 até 255 para cada uma dessas 3 cores. Todo o trabalho necessário para a elaboração e disponibilização desses objetos em uma janela gráfica envolverá os recursos existentes na classe Graphics, onde a visualização das alterações de fonte e cores utilizarão alguns destes métodos dessa classe. Por exemplo, define fonte para o contexto gráfico. Desenha string com fonte e cor atual. Altera a cor atual para todas as operações gráficas. Começaremos agora uma simples demonstração de código usando tudo que foi estudado nesta videoaula até o momento. Vamos então construir uma aplicação em uma janela gráfica do Swing que nos fará uma saudação. Para isso, usaremos algumas classes do pacote AWT e Swing. Começaremos fazendo um import de todos os recursos disponíveis em suas respectivas pastas de instalação do Java. Import Java AWT, import Javax Swing. Esse tipo de importação facilitará o foco de nossa aprendizagem nesta aula, mas sempre que possível, é bem mais interessante a importação dos recursos específicos que seu programa está usando. Crie uma classe chamada janela gráfica, que por meio da palavra reservada extends, herdará todas as características da classe JFrame. Na classe janela gráfica, vamos usar o método setTile para inserir um título para esta nova janela, onde você pode se sentir à vontade para escolher o título. Nesse exemplo, eu usaria o título Demonstração Gráfica Simples. Vamos definir o tamanho de 300 por 200 por meio do método setSize. Ainda usaremos o método setBackground para dar a cor verde no fundo dessa nova janela. Em seguida, vamos trabalhar o painel padrão existente em qualquer JFrame, pois esta nossa aplicação gráfica será bem simples. Container recebendo getContentPane. Por meio desta instrução, este método get obterá as características deste painel. Em seguida, vamos acrescentar um componente neste container, sendo este uma figura para a barra de título ficar mais amigável. Para certa interação nesta janela, usaremos também alguns recursos da classe Toolkit. Essa classe permite uma interação com o sistema operacional, enquanto o método getDefaultToolkit obtém seu estado atual. Agora, vamos usar a classe Image para obter a imagem que será lida de um arquivo. Então faça image imagem getImage com o caminho da nossa imagem. E para inserir a imagem com o ícone na barra de título, setIconImage. Na nossa classe main, vamos criar um objeto janela. Agora vamos para a classe painel texto, usando a palavra reservada extends, mas dessa vez para herdar a característica da classe JPanel. Faremos uso do método public void paintComponent para desenhar a janela, setForeground para definir a cor do primeiro plano e newFont para definir as características da fonte. Por fim, vamos para a mensagem que usaremos para a saudação da seguinte forma: setFont para atribuir suas escolhas da fonte e gráfico drawString. Você deve ter percebido que drawString é um método que posiciona a string na janela gráfica por meio de seus dois últimos parâmetros, pois o parâmetro inicial consiste exatamente na mensagem. Solicita a execução. Poderemos observar a nossa criação com a respectiva saudação. Agora,
clique no botão padrão que fecha uma janela gráfica normalmente. Repare que a janela fechou, mas a execução continua com esta janela oculta. Para ter certeza, observe que o sinalizador do programa em execução na console do Eclipse está aceso na cor vermelha mais intensa. Precisamos então aprender a encerrar a execução da nossa aplicação ao clicar no botão fechar da nossa janela, pois esta é uma forma muito utilizada pelos usuários para encerrar a execução de aplicação gráfica. Neste momento, precisamos aprender o que seria um evento para realmente encerrarmos uma aplicação gráfica e não somente ocultar uma janela. Quando clicamos no botão para fechar a janela, temos um evento acontecendo com a ação do usuário movimentando seu mouse e quando este está sobre a imagem de tal botão da janela, o usuário pressiona o botão do mouse. Assim, é possível inferir que um evento está associado a uma ação que acontece sobre um componente gráfico. Porém, para que a nossa aplicação tenha as funcionalidades desejadas, precisamos especificar, por meio do nosso programa, os possíveis eventos que podem ser acompanhados pelo computador, para que ele reaja ou processe algo após a sua ocorrência. No nosso primeiro evento em uma aplicação gráfica, consistirá em um usuário pressionar o botão padrão de fechar em uma janela gráfica, onde não desejamos que a janela desapareça somente, mas que além disso a aplicação seja encerrada em sua execução. Continuando com o nosso código, vamos ver as alterações necessárias para que o botão fechar tenha a funcionalidade desejada diante deste evento comum de fechar uma janela gráfica. Precisamos fazer o import de um pacote especializado em eventos, e por isso faremos import java awt event. Nosso código continua o mesmo, mas agora faremos o uso da interface Windows Listener, para que esta aplicação possa ser encerrada com o fechamento da janela. Essa interface nos obriga a implementar 7 métodos abstratos, porém, no nosso caso, usamos apenas o denominado Windows Closing, responsável por acionar um novo método que encerra a aplicação. Essa situação deixa claro que teremos muitas situações em que não vamos utilizar todos os métodos da interface, pois em nosso exemplo somente um evento e seu respectivo método será acionado, onde os outros 6 não serão implementados realmente. Para manter seu código enxuto, apesar da implementação vazia destes outros 6 métodos abstratos dessa interface, utilizaremos o recurso da classe conhecida como adaptadora, também chamada de adapter, que torna visíveis apenas os métodos que serão desenvolvidos para agir pela ocorrência de um evento. Veja como ficou o código agora, mais agradável e mais limpo. Observe que o método add inclui objetos a serem acompanhados quanto às suas ações, sendo que sua sintaxe é add, tipo de objeto, listener. A parte gráfica possui alguns componentes interessantes, e nesta aula abordaremos alguns deles: JLabel, JTestField, JPasswordField e JTestArea. O estudo inicial sobre os layouts básicos em Swing também estarão acontecendo sobre os layouts Grid Layout, Flow Layout e Border Layout. O JLabel pode apresentar um rótulo, juntamente com uma imagem ou somente um texto do rótulo, por meio da sobrecarga de seu método construtor. Veja no código a seguir como faremos para utilizar essas 3 formas. Crie uma classe rótulo, usando Extends JFrame. Vamos declarar alguns rótulos para verificarmos os mesmos em um novo exemplo de programação em ambiente gráfico Swing, rótulo A, rótulo B e rótulo C. Vamos também criar um container. Em seguida, no construtor, vamos criar nosso título. Demonstração gráfica simples. Escolha o posicionamento do container na janela com Set Location. Depois, vamos definir também qual será o tamanho da janela. Para conseguir manipular uma imagem na nossa aplicação, usaremos imagem icon, figura, new imagem icon, caminho da imagem. Nossa imagem está na mesma pasta do projeto, então vamos escrever apenas o nome de seu arquivo físico. A fim de exercitarmos o uso de recursos gráficos, vamos também modificar a cor do fundo dessa janela.
Agora vamos trabalhar as possíveis sobrecargas do método construtor disponíveis no JLabel. Rótulo A, New JLabel, etiqueta 1. Rótulo B, New JLabel, rótulo 2, JLabel Right. Vamos atribuir uma cor ao primeiro plano e não ao fundo da janela dessa vez, com a instrução rótulo B, Set Foreground Color. A terceira possibilidade de sobrecarga será rótulo C, New JLabel, etiqueta 3, JLabel Center, que apresentará uma figura com alinhamento centralizado. Atenção! Começaremos a usar a definição dos layouts possíveis nas janelas gráficas do Swing, que simplesmente definem a organização e disposição dos recursos e componentes a serem apresentados em suas janelas. Nesse momento, vamos aprender a atribuir um layout específico à janela que está sendo construída. Assim, teremos a instrução Set Layout, Grid Layout. Neste caso, escolhemos o layout denominado Grid Layout, que possui uma organização similar a uma planilha eletrônica, ou seja, possui células resultantes da combinação de coordenadas relacionadas a uma linha e coluna. Por exemplo, vamos apresentar na janela um rótulo na primeira linha e segunda coluna. Após esta definição de layout, poderemos adicionar os novos rótulos para apresentação em uma janela. Neste exemplo inicial, estamos aprendendo a utilizar os rótulos, sendo importante destacar que em cada posição válida de um grid layout pode ser apresentado vários componentes existentes na Swing, que estaremos estudando alguns no decorrer desta videoaula. No método main, crie uma janela, JFrame janela, new rótulo, respeitando o que estudamos anteriormente para a criação de uma janela gráfica no Swing. Após elaborada tal janela, não se esqueça de torná-la visível. Usaremos Set Visible, True. Aprendemos anteriormente uma forma de encerrarmos uma aplicação que está sendo executada por meio de uma janela gráfica em Java, sendo apresentado uma outra maneira de terminar a execução de uma aplicação Swing. Para isso, vamos utilizar a instrução a seguir. Veja como os nossos rótulos ficam organizados na nossa janela. Já vimos como funciona o JLabel e como utilizar o layout para organizá-los. Agora vamos adicionar componentes interessantes à nossa janela. Vamos ver as diferenças dos componentes. Repare que o JTestField e JPasswordField só permitem escrever em uma única linha. Já o JTestArea permite escrita de um volume de texto, geralmente maior, podendo usar de várias linhas. Vamos então, nesse próximo exercício, usar o JPasswordField e JTestArea em uma janela com border layout. Começaremos criando a classe chamada VerificaSenha, que estenderá a classe JFrame e implementará a interface ActionListener. Vamos criar um painel recebendo as características de um painel padrão. Veja que em seu método construtor vamos definir as dimensões da janela. Vamos inserir o título significativo para a janela de nossa aplicação, de exemplo que neste caso será VerificaSenha. Para a atribuição de uma cor de fundo para o container desta aplicação, utilizaremos a instrução container setBackground new color. Então, vamos criar nosso rótulo orientador para o componente que criaremos em seguida. Digite uma senha abaixo, na cor amarelo com a fonte sans serif. Vamos criar os campos de texto coerentes com os objetivos que temos para essa aplicação. A área recebe new JTestArea, senha recebe new JPasswordField. Para ocultar a senha e definir um caractere para substituir os caracteres digitados, vamos usar o método setEchochar. Desta forma, a senha que será digitada pelo usuário no campo JPasswordField não será apresentada na janela gráfica,
mas o caractere que for definido. A instrução a seguir define o caractere asterisco para ser apresentado ao invés do caractere realmente digitado pelo usuário no componente que chamamos de senha. A inclusão da instrução senha add action listener this possibilitará a reação da aplicação ao evento do usuário informar uma senha. Nesse momento, esse container estará definindo o layout de organização da janela gráfica por meio da instrução container setLayout. Vamos incluir no painel estes novos componentes e suas respectivas etiquetas ou rótulos orientadores ao usuário. No método main, estaremos criando a janela recebendo new verifica senha, lembrando de tornar tal janela visível para que possamos trabalhar com a aplicação realmente. Como no exemplo passado, vamos usar o recurso da classe adaptadora para tratarmos o evento de fechar a janela gráfica e encerrar a execução da aplicação realmente. Para que o método seja executado quando o usuário pressionar a tecla Enter em seu teclado, será necessário implementarmos o método ActionPerformed. Esta exigência acontece em nossa aplicação gráfica porque estamos implementando a interface ActionListener. Vamos recordar que a implementação de uma interface normalmente exige a elaboração de métodos nas classes que a estão implementando, sendo o caso para esta interface a implementação de um único método que é o ActionPerformed. Dessa forma, se faz necessária a implementação vista. Por meio dela, o evento do usuário pressionar a tecla Enter acionará o processamento da aplicação, verificar se a senha informada está correta ou não. Caso a senha informada pelo usuário seja aula, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas digitadas, a aplicação confirmará o acerto do usuário. Observe que esta verificação só estará acontecendo após o usuário pressionar no teclado a tecla Enter, ou seja, somente após a ocorrência deste evento que a aplicação reagirá fazendo tal verificação, ou melhor dizendo, tal processamento. Diante dessas instruções, o processamento de reação ao evento de pressionar a tecla Enter mostrará a mensagem de senha válida na cor azul e na outra linha do mesmo componente área será parabenizando o usuário que acertou a senha de acesso. No entanto, caso a senha informada seja incorreta, a reação da aplicação apresentará a mensagem de senha inválida na cor vermelha, sendo também limpo o campo JPasswordField, usado para a leitura dessa senha. Isso acontecerá por meio do processamento da instrução senha setTest. Acompanhando os exercícios desta aula, você já é capaz de apresentar a execução de seus programas em janelas com formatos mais agradáveis que na console de seu ambiente de desenvolvimento em Java. Fica o desafio para você. Refaça o último exercício usando um layout diferente, mude as posições dos componentes e coloque uma imagem no ícone da janela. Então é isso, pessoal. Recomendamos que visite as ferramentas Sai, Moodle e Kai. Para obter mais informações de conteúdos, veja na descrição deste vídeo os links de acesso. Eu sou Demetrios do Grupo Sai e convidamos você a assistir a próxima videoaula. Até lá!